Olá pessoal, tudo bem? Começamos hoje mais um episódio do Policast, o podcast do Hospital Filantrópico Policlínica nessa primeira temporada. E hoje tenho o prazer de receber o Dr. Jorge Rita. Dr. Jorge Rita, muito obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. O Dr. Jorge Rita vai se apresentar, vai falar muito mais, mas só para a gente entender quem que é o Dr. Jorge Rita. O Dr. Jorge Rita é o nosso responsável técnico da UTI adulto do Hospital Filantrópico Policlínica e médico intensivista. Dr. Jorge, obrigado mais uma vez por ter vindo e, por gentileza, se apresenta aí para a nossa audiência. Meu nome é Jorge Rita, eu sou médico há 39 anos e eu sou coordenador, diretor técnico da UTI adulto da Policlínica Pato Branco. Show de bola, doutor. Doutor, conta um pouquinho pra gente na sua história na medicina. A gente estava batendo um papo aqui antes de começar o nosso podcast. Conta como é que o doutor chegou na medicina e pode contar a história da medicina, da matemática e da física, tá? Vai ser interessante essa história. Eu venho de uma família que não tem médicos. Aí, quando eu era pequeno, me perguntavam o que eu ia ser, né? Aí eu falava que queria ser médico. Não sei o motivo. E, inicialmente, eu me encantei pela engenharia. E eu queria fazer engenharia. E aí um professor de física, o Dr. Canapar, falou comigo: você não vai passar nunca, ele me disse, porque você não sabe matemática e física. Daí eu mudei de ideia. E a segunda dificuldade que eu tive, quando fui fazer cursinho em Santa Maria, eu fiz um simulado, e o meu professor perguntou para mim: o que você quer fazer? Eu falei: medicina. E ele falou assim: não vai passar. Aí eu perguntei: por quê? Porque se me tirar 5 em matemática, 6 em física, os teus colegas vão passar de você. E eu não acreditei muito. Eu estava no segundo grau. Aí fiz o vestibular e, lógico, eu não passei. Aí no ano seguinte, no cursinho, o professor me olhou: eu não te disse? Falou para mim. Tá bom. Aí eu fui estudar exaustivamente matemática e física, aí eu consegui aprovação em medicina. Aí conseguiu aprovação em medicina. Que legal. O doutor estava contando pra gente que se formou em 1984 em Pelotas, na medicina. E depois disso, como que foi a tua caminhada em especializações, residências? Como que foi, doutor? Eu tive a oportunidade, eu sou muito grato a isso, ao Hospital Conceição de Porto Alegre. Opa. Na época era um hospital de 1.200 leitos. Lá eu aprendi muito. Uhum. E eu fiz minha pós-graduação no Hospital de Clínica em Porto Alegre, onde a gente aprende bastante. Então, e outra coisa que eu destaco na minha carreira é estar aqui em Pato Branco, na Policlínica, nesse hospital de ponta, né? Sim. Que eu tenho muita honra em estar aqui. Que legal. Desde quando que o Dr. Jorge Rita desembarca em Pato Branco? A gente estava até comentando, é mais pato-branquense do que gaúcho hoje, né? Isso. Eu fui convidado pelo Dr. Ribeiro, que nem está mais aqui no hospital. Certo. Queriam montar uma UTI e não tinha quem coordenasse. Aí eu vim para cá há 31 anos. 31 anos. Daí a gente montou a UTI, não foi fácil. Imagina. Trazer uma realidade que a gente vivia na capital para uma cidade do interior, mas esse hospital tinha um DNA vencedor. Eu lembro que na época já tinha unidade de rim aqui. Uhum. E quando o Ribeiro me convidou, eu vim para cá e apostei. Não foi fácil. Mudar toda uma realidade dos colegas, da direção. Há 31 anos isso, doutor? Foi muito difícil. Comprar material era tudo caro. Uhum. Mas assim, com o apoio da direção, a gente foi galgando gradativamente esse posto que hoje eu falo que a nossa UTI hoje, a resolutividade dela é muito alta. Sim. A gente resolve muita coisa aqui na nossa UTI. Só pra gente... Porque nós estamos falando com uma audiência que a gente entende que vai ter colegas médicos, nós entendemos que vai ter pessoas da área da saúde que vão entender, que estão mais habituadas a entender o que é uma UTI. Mas, eventualmente, temos uma outra audiência que tem um pouco de curiosidade sobre o que é uma UTI. O que acontece dentro de uma UTI? Por que o paciente vai para dentro de uma UTI? Qual que é essa condição dele estar lá dentro?
Então, a UTI é um setor do hospital onde a gente trata pacientes graves e recuperáveis. Esse é um Opa. conceito bem claro que a gente tenta colocar para os colegas, para os familiares, que são pacientes graves e recuperáveis. O que a gente faz nessa UTI? São pacientes com instabilidade hemodinâmica, pacientes que têm problema respiratório, cardíaco, trauma, pós-operatório de grandes cirurgias e que precisam de uma monitorização e um olhar horizontal de uma equipe multidisciplinar. Doutor, fala pra gente, assim, a gente estava batendo aquele papo antes da gente gravar, nós falávamos sobre essa questão dessa humanização que o doutor, enquanto responsável, técnico e líder dentro da UTI, essa visão sistêmica desses 3 pontinhos, mente, corpo e espírito do paciente. Conta um pouquinho pra gente qual que é o olhar que o doutor Jorge Rita passa para os seus colegas e essa cultura sobre esses 3 olhares aí que dentro da UTI do Hospital Filantrópico Policlínica. Eu tenho uma formação de medicina integrativa, onde a gente vê o paciente como um todo, como você falou, mente, corpo e espírito. Legal. Lá não é só um paciente que está, não é uma doença que está lá, é uma vida que está lá. Opa. Então a gente tenta, assim, humanizar da melhor maneira possível, acolher o paciente e passar, a equipe inteira, passar para o paciente, para o familiar, segurança, para que ele se sinta acolhido. E essa humanização começa na entrada, né, do paciente na UTI. A gente sempre, o pessoal que vai receber, a não ser que o paciente esteja inconsciente, mas o paciente que está acordado, a gente sempre tenta acalmar o paciente, explicar para ele o que vai ser feito. E até a questão, imagina que até dos próprios familiares também que acompanham, né? Então, é uma relação, assim, clara com os familiares. Então, tem muitas coisas que a gente omite do paciente, uma questão, assim, de conforto dele. Para o familiar, a gente é claro, a gente fala com um palavreado mais simples para ele entender, né? Para entender o que esse paciente tem, que patologia ele tem, quais são os riscos que ele tem. E a gente tenta, assim, passar para ele que a gente vai tentar pegar esse paciente e retornar para sua casa. Esse é o nosso objetivo mais importante. Legal. Teve uma paciente que ficou uns 3 meses conosco na UTI. Então a gente colocou no box dela todas as fotos da família, tá? Para ela ficar olhando. Quando ela ficou mais fora do respirador, a gente permitiu que ela ficasse com notebook, música. Tá? É uma maneira assim de trazer esse paciente para a realidade. E nos pacientes que estão no grande salão, eles têm um olhar, as janelas têm abertura para a rua, e ele tem noção quando é dia e quando é noite. Então isso para a localização do paciente onde é que está é importante também. Nossa, doutor, É humanização. é uma questão que vai muito além só da ciência médica, mas é de ter esse olhar humanizado, né? A gente se preocupa até com a cor das paredes. A gente colocou uma parede verde água lá, porque alguns pacientes relatavam, quando eles acordavam, eu olhava aquele teto branco, eles achavam que tinham morrido, que estavam no céu. Caramba. Então a gente coloca até isso. Até É isso. uma maneira de trazer para a realidade nossa, né? Que legal. O mais rápido possível. Doutor, o senhor esteve à frente, eu acho que é importante a gente falar a respeito disso, ainda mais no teu setor, que eu imagino que foi tão solicitado. Nós estamos em setembro de 2023, porque como a gente grava, fica o episódio, mas eu queria retornar um pouquinho ali, 2020, 2021, como é que foi o aprendizado durante a pandemia com a UTI, doutor? Foi um aprendizado assim, muito, muito rico e ao mesmo tempo muito estressante, porque era uma doença que a gente não conhecia, né? A gente foi aprendendo com o relato de outros colegas. Muitos pacientes morreram porque a gente não sabia como que a doença funcionava. Aí, por mais tarde, o Dr. Amata, em São Paulo, que fez a necrópsia dos pacientes e viu que havia uma vasculite, uma inflamação sistêmica nos vasos, que entupia os vasos do pulmão e o paciente morria. Então, ali foi um marco. A gente começou a usar heparina e
e começamos a ventilar precocemente esses pacientes. Inicialmente a gente fazia raio-x simples, o raio-x simples era normal, e o paciente, quando fazia a tomografia, o relato era oposto. Então, o advento desse conceito que a gente aprendeu ouvindo os colegas de fora, mudou muito o diagnóstico e o tratamento. Foi muito interessante para a equipe inteira. A gente teve sorte que nenhum funcionário nosso faleceu, né? A gente foi bem rígido com eles, né? Porque a tendência nossa, assim, quando chega um paciente respirando mal, é atender de imediato. Certo. E a gente freava. A gente mandava eles colocar a roupa. Foi muito difícil ficar para eles essa clareza que não é omissão, era uma pandemia. A gente tinha que proteger o pessoal que trabalhava na UTI. É mais ou menos aquela historinha do avião, né? Que numa situação de despressurização, o pai e o filho, a mãe e o filho, primeiro se coloca no pai ou na mãe para depois colocar no filho. Acho que é mais ou menos isso. Para a gente contextualizar, é mais ou menos isso, né? Isso. E a gente teve muitos relatos, muitos pacientes assim. Teve um paciente que até eu brinquei com ele, que ele morreu umas 4, 5 vezes na UTI. E saiu, está vivo hoje. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns pacientes que tiveram Covid e ficaram aqui no nosso Hospital Filantrópico Policlínica, que gente que dizia assim, nossa, eu fui conhecer o Dr. Jorge Rita depois, mas... E não imaginava que ele era daquele jeito, mas quando ele falou, eu reconheci a voz, mesmo lá dentro da UTI, porque máscara, tudo, e um cuidado absurdo, né, doutor? A gente dizia para eles, você vai sair, você vai reencontrar a família. Só não desista, a gente dizia para eles. Ele falou isso para mim. Ele dizia que vocês chegavam lá do lado da onde ele estava, e assim, fulano, força, força. A gente está aqui contigo, mas você vai encontrar a tua família e tal. A gente mostrava foto das crianças, do familiar, para ele, a gente vai ter que encontrar eles. Caramba! Então, isso foi impactante, sim, para nós, né? Então isso, talvez, dentro dessa tríade da mente, corpo e espírito, talvez não, né? Acho que o espírito aí vem e se fortalece com a fé das pessoas, né? Falando em fé, doutor, o doutor comentava aqui antes do nosso bate-papo que dentro desse processo de humanização dentro da UTI, também tem essa questão da própria abertura para a questão da fé das pessoas, né? Conta um pouquinho para a gente como é que isso funciona. A gente na UTI, a gente é aberta a todas as religiões, né? A gente não deixa todo mundo entrar quando precisa, né? Certo. Então a gente tem que respeitar a individualidade do paciente, a sua privacidade, as suas crenças, aquilo que ele acredita. Certo. Então, assim, no período da tarde a gente abre a visita do padre, do pastor, de quem quer, qualquer religião, para visitar aquele ente querido, né? Fazer as orações, as preces. A fé, ela cura. Que legal isso. Então, a gente acredita nisso, né? Aquilo que a gente falou, na medicina integrativa, a gente usa mente, corpo e espírito. Que eu falo para os meus colegas lá, quando alguém morre, a gente olha um corpo. É apenas matéria. Então, por isso que a gente tem que ver o paciente como um todo, né? Então, o Dr. Jorge Rita, dentro da medicina integrativa, traz um pouquinho, ou bastantão, para a gente conduzir a tratativa humana junto com toda a parte de ciência que existe dentro da UTI do hospital. Isso muda muito o prognóstico dos pacientes, né? Sim. Às vezes o paciente está muito mal e está acordado e a gente diz para ele, você vai ficar bom. Mesmo que a gente, naquele momento, a gente não tenha tanta certeza. Mas aquilo muda. Que legal. O paciente acredita que vai ficar bom. E a nossa UTI, doutor? É uma UTI com tecnologia, uma UTI com tecnologia de ponta? Com certeza, a monitorização do paciente, que é o fator mais importante de uma UTI, é monitorar o paciente, tanto clinicamente, nós temos técnicos de enfermagem com experiência, enfermeiras com experiência, os médicos, e uma equipe multidisciplinar. Então, assim, tem os monitor cardíacos, respiradores, tem um gasômetro dentro da UTI, onde
ver os gases sanguíneos. Tem assim, ó, o hospital, tudo que o hospital tem de serviços, né? A gente tem um serviço de radiologia de excelência, tem um laboratório de alto nível, a gente tem uma hemodinâmica, quando o paciente infarta, ele é feito o cateterismo, tem um serviço de nefro, quando o rim não funciona, o paciente é atendido, tem o corpo cirúrgico, cirurgia geral, tem cirurgia cardíaca. Sim. Tá? Então, todo esse pessoal nos ajuda na UTI e ajuda a melhorar a tecnologia. Entendi. Tá? Então, assim, nós temos uma equipe de médicos e serviços de qualidade, né? Doutor, falando nessa questão aí da UTI, eu acho importante a gente comentar um pouquinho a nossa previsão aí da ampliação da UTI da UTI do hospital, né? Conta pra gente como é que é hoje essa nossa atuação, quem que a gente atende, para quantos que a gente vai, como é que tá isso? Hoje a gente tem 13 leitos. A UTI hoje para a região é pequena. Então, com o hospital novo, o centro cirúrgico vai sair do lugar onde está e a gente vai usar a área do centro cirúrgico atual para aumentar a UTI. E aí a gente sobe para? Mínimo 20 leitos. Ou seja, a gente vai aumentar aí de 13 para 20. Para 20. Isso é um ganho para a população. É um ganho. Não só daqui, a gente está falando do universo regional de mais ou menos umas 600 mil pessoas diretamente, sem falar naqueles pacientes que vêm de outros lugares, por exemplo, Foz do Iguaçu, quem sabe outros estados, quando vêm fazer alguns outros procedimentos aqui que somos referência, né? Isso vai impactar muito positivamente, né, doutor? Sim, com certeza. Doutor, você já falou um pouquinho, mas assim, conta pra gente. Doutor, por ser o responsável técnico pela UTI adulto, imagino que tem essa característica dessa liderança dentro do hospital, mas dentre todos os outros setores, com os seus líderes também, e como que é fazer parte desse corpo clínico de excelência do Hospital Policlínica? O que isso provoca no profissional médico? Eu falei que eu sou muito honrado por estar na Policlínica, né, pela qualidade desse hospital, né, e o que ele proporciona de aparelhagem, de tecnologia para a gente fazer o nosso trabalho, né? A gente evolui na Policlínica. No domingo agora, me chamaram para avaliar um paciente que não estava bem, eu fui ver, era 12:00, eu achei que aquele paciente tinha uma indicação cirúrgica, chamei o Dr. Pedro Bortotti, 14:00 estava operando o paciente. Então essa presteza, né, que a gente nunca está só. Então todas as áreas se ajudam, e a UTI, por ser uma UTI que pega todas as áreas do hospital, né, quando a gente precisa de alguém, tem esse pronto atendimento, né? Então a gente fica muito tranquilo na UTI com toda essa qualidade que tem, né? Os médicos de excelência, o serviço que a gente tem. Perfeito. Doutor, e tu comentou que veio aqui a convite de um outro médico e tal, mas vamos esmiuçar um pouquinho. Como é que foi essa chegada do Jorge Rita aqui? Chegou sendo convidado para montar a UTI dentro da Policlínica, isso? Isso. Na época... Em que ano foi? 1992. Caramba. Não tinha uma UTI, não tinha um serviço de UTI. Então o doutor Ribeiro, que era radiologista, não está mais aqui, me convidou. E eu vim conversar com o hospital. E realmente, sim, sinceramente, faltava muita coisa naquela UTI. E o hospital encampou, entendeu a necessidade de ter uma UTI até de resguardo para as grandes cirurgias que tinha. Claro. Tá? Então foi feito todo um trabalho de aparelhamento da UTI e de mudança de pensamento dos colegas, dos pacientes, o que é uma UTI. Entendi. Tá? O serviço de UTI, aquela avaliação linear que o intensivista tem, de ver o paciente como um todo, isso a gente começou a montar gradativamente. Mostrar também, quando a gente chamava alguém, esse chamamento tinha que ser imediato. Entendi. Tá? Então isso foi mudando essa cultura, né? E hoje nós temos uma UTI que agrega muito ao hospital. Os médicos que fazem qualquer procedimento no hospital têm o respaldo da UTI se precisar.
Então, isso sim foi muito importante. E na sequência, na época, foi implantado o serviço de hemodinâmica e posteriormente cirurgia cardíaca. Nossa. E esses serviços sem UTI não funcionam, né? Então foi todo um processo de montar a UTI e o hospital foi crescendo aos poucos, trazendo mais médicos, né? O Dr. Jorge Rita conhece cada pedacinho então daquela UTI. Conheço. Que legal. Doutor, se a gente fosse pegar durante toda a tua carreira médica aí, o que de mais interessante, marcante te toca ao longo de todos esses 39 anos do exercício da medicina? Ou não um momento, mas enfim. Eu já falei assim, o meu maior ganho que eu tive foi ter a oportunidade de ter uma formação no hospital com 1.200 leitos, onde eu aprendi muito, né? No Hospital de Clínica de Porto Alegre também. E a policlínica daqui me proporcionou, com o apoio adequado, com todas as ferramentas que a gente precisava, a crescer. Eu cresci muito aqui. A gente conseguiu trazer a tecnologia de fora para que essa UTI tivesse uma resolutividade que a gente precisa. Entendi. Doutor, uma vez eu já te fiz essa pergunta e eu gostaria de fazê-la de novo, quando a gente gravou um VT, acho que há uns 3 anos atrás. Para o doutor Jorge Rita, o que é ser médico? Ser médico é ter a oportunidade de fazer o diagnóstico, que é o grande desafio do médico. Então, o médico tem que acolher o paciente, tem que ouvir o paciente, tem que saber da vida desse paciente, seu estilo de vida, tem que saber da sua família, tem que saber onde que ele mora e o que ele trabalha. E tirar do paciente o que está incomodando, desde quando, como, que horas. Então, isso é ser médico, você saber montar na cabeça um diagnóstico e, a partir desse diagnóstico, montar um tratamento. Tá? Para chegar no tratamento, você pode se ajudar com exames complementares, né? E tocar no paciente. Isso é ser médico para mim. Quando você diz tocar, examinar. É literalmente examinar, o toque físico. Botar a mão no paciente. Então, se você não examina o paciente, você não chega a um diagnóstico. Tá? Então, para mim, isso é ser médico. O exame, acho que vem depois. O exame, assim, eu tinha um professor em Porto Alegre, Tonei Gocó, que ele dizia para nós: você não me fala em exame agora, eu quero saber da história do paciente, o exame físico, o que ele conta, qual é a hipótese diagnóstica, por quê, que remédio você quer dar, quais são os efeitos colaterais do remédio. Então, a gente ter esse raciocínio. Tá? Então, na minha visão, ser médico é isso. Que os pacientes são diferentes. Nem todos contam a mesma história. Nem todos, assim, têm ideia do nosso corpo. Uma vez eu atendi uma paciente e perguntei: o que a senhora tem? Ela falou assim para mim: eu tenho dor no fígado. Eu, tá, mas onde que é o fígado para a senhora? Aqui é a esquerda. A esquerda não é fígado. Então, o paciente não tem obrigação de saber. Sim. Então, acho que para mim ser médico é isso. É ver o paciente como um todo, entender que ele é corpo, mente e espírito. Show. Isso para mim é ser médico. Que bacana, hein? E doutor, o que a gente pode esperar de avanço de tecnologia na tua área enquanto médico intensivista? A gente, assim, acredita e a gente sabe que a UTI é monitorização. Certo. Como eu falei, a monitorização mais raiz é a visão do funcionário, né? Tem todos os aparelhos. O que tem que eu quero trazer para nós aqui é um monitor chamado Vigileu, que é um monitor... Conta pra gente. O Vigileu é um monitor que mede o débito cardíaco, a quantidade de sangue que o coração anda. Isso impacta, assim, a gente fazer vários tipos de tratamento baseado nessa tecnologia e que não usa o que a gente chama de termodiluição. Que antigamente tinha um cateter chamado Swan-Ganz, que a gente fazia e media quanto estava o débito cardíaco. Então esse Vigileu usa uma nova tecnologia, menos invasiva
e que dá para a gente como que está o débito cardíaco desse paciente. Cara. Hoje nós temos a avaliação do débito cardíaco na cirurgia cardíaca com catéter dentro do coração. Uhum. Tá? Mas assim, é outra para outro paciente, que não cirúrgico, né? Uma outra coisa, assim, que é a bioimpedância, que a gente usa, a bioimpedância pulmonar, onde a gente avalia como que o pulmão está funcionando em termos de ventilação, em termos de perfusão. Porque, assim, às vezes a gente precisa fazer um exame fora e o paciente está todo monitorado e às vezes a gente tem que esperar um pouco para estabilizar, para depois sair com aquele paciente, né? E com essa tecnologia, a gente faz beira-leito. Hoje a gente tem um ecocard beira-leito que faz, não precisa sair da lá. Então são essas tecnologias que a gente pensa em fazer o hospital adquirir. Isso vai aumentar ainda mais a segurança. A segurança. E agilidade, talvez? Não, você entender como é que aquele órgão está funcionando, o que ele precisa de verdade. Tá? É a coisa mais que a gente chama de mais fisiológico, né? Entendi. Essa bioimpedância elétrica que avalia o pulmão nos dá como que está funcionando a nossa terapêutica com a ventilação mecânica. Se ela está sendo efetiva ou não. Legal. Doutor, antes, a gente já começa a ir para os nossos momentos finais, mas antes disso, quero te agradecer o seu tempo, por ter disposto do seu tempo. A gente sabe da vida de médico, hospital, clínica, consultório, família, esposa, filhos e tudo mais. Acho que agradecer você recortar um pouquinho do teu tempo e empreender conosco aqui nessa primeira temporada do Policast, que eu acho que a gente está conseguindo trazer os médicos para levar muita informação e mostrar realmente assim, que o nosso Hospital Filantrópico Policlínica, ele envolve tecnologia e ele envolve também qualificação do nosso corpo clínico. Acho que isso é o que a gente precisa mostrar que o médico também é esse cara bacana de bater papo. Mas antes das últimas perguntas, eu quero te fazer uma pré-pergunta. Continua acordando às 4h pouco da manhã, doutor? Não, hoje é 6h30. Às 6h30? Porque uma vez o doutor acordava madrugada. Agora 6, você tem que treinar às 6h30, né? Não, mas para ir treinar às 6h30, tem que acordar às 5h30, pô. Doutor, muito obrigado. Para encerrar, Dr. Jorge Rita hoje, 2023, olhando para o Dr. Jorge Rita lá no começo dos anos 80, qual que é o conselho que o Dr. Jorge Rita de hoje daria para o Dr. Jorge Rita lá da década de 80? Eu e meus colegas, a gente tinha muita angústia. A gente pensava, como é que a gente vai atender o paciente quando não tiver mais o professor? Não me lembro, era em dezembro, a gente ia se formar em dezembro e em janeiro a gente já ia trabalhar. Certo. A gente perguntou para o Dr. Ney, né? Dr. Ney, o que a gente faz? E ele falou para nós assim, ó, essa angústia todos nós temos, e ele falou assim, só sabe quem estuda. Se vocês estudarem e vocês acolherem o paciente, ouvirem o paciente, examinarem o paciente, vocês vão perder o medo. Entendi. Que era o medo que todos nós tínhamos, o receio. Que na formação você está com o professor do lado, qualquer dúvida você pergunta para o professor. E a gente pensava, tá, e agora? Quando eu for atender os meus pacientes, será que eu vou conseguir entender? Será que eu vou ter condições de fazer o diagnóstico? Será que eu vou saber dar a receita para esse paciente? Era uma angústia muito grande. Entendi. Então eu diria para mim, né, há 39 anos atrás, 30 anos atrás, que quem sabe estuda. Só sabe quem estuda. Só sabe quem estuda. E agora, o que o senhor diria para essa galera que está chegando na faculdade de medicina, está cursando, está saindo? Qual que é o conselho do Dr. Jorge Rita para essa galera? Eu acho que assim, ó, a medicina é muito ampla, é muito difícil, né? E, de novo, eu deixaria o mesmo conselho que me deram. Estudar. Só sabe quem estuda. Só sabe quem estuda. Ouvir, né? Ser prudente, ouvir os professores. Essa frase merece um quadro, hein, doutor? Ouvir os professores, ficar no hospital. Na época da minha residência,
Eu optei por morar 2 quadras do hospital, porque qualquer coisa eu já ia no hospital de noite, estava sempre no hospital. Entendi. Isso lá em Porto Alegre. É onde a gente aprende, na prática. Porque a teoria é muito bonita, né? Nós temos colocando em prática a outra história. Então eu dizia para os estudantes, estudem. Estudem, perguntem, examine o paciente. Quanto mais você souber, mais você vai ter tranquilidade de, na frente de um paciente, formar aquilo que eu mais acho importante na nossa vida, fazer o diagnóstico. Perfeito. O paciente nos procura porque tem um problema, a gente tem que tentar resolver. Muito show. Bom, com essa entrevista do Dr. Jorge Rita, entendendo que o nosso paciente ele é composto, e me permita aqui parafrasear o Dr. Jorge Rita, mente, corpo e espírito, a gente encerra mais um episódio da primeira temporada do nosso Policast, o podcast do Hospital Filantrópico Policlínica. Dr. Jorge Rita, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo. E pessoal, até a próxima. Obrigado. Você nos conhece pela nossa paixão em salvar vidas. Mas hoje pedimos que você nos salve da maior crise financeira da nossa história. Salve o Hospital Filantrópico Policlínica. Faça a sua doação.